Bom dia, então, novamente a todos vocês. E o nosso primeiro palestrante desta manhã, o Haroldo Machado, já está na linha, está pronto. Bom dia, Haroldo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo, tudo bem com você? Bom dia a Tudo todos ótimo. que E nos você está ouvem, que falando nos de onde hoje, assistem nesse Haroldo? momento. Está falando de onde? Ô, Paulo, nesse momento, na verdade, eu estou falando de Viçosa, né, Paulo? Mas a gente Maravilha. está aqui nessa luta. Muito obrigado por sua presença, obrigado pela Corteva ser nossa parceira nesse evento e trazer você aqui para ser o nosso primeiro palestrante, para a gente abrir com chave de ouro esta manhã de belíssimas palestras, de muito conteúdo exclusivo e inédito para você que está em casa, está aí no trabalho, em todo o Brasil e toda a América Latina, curtindo o nosso evento de hoje. Então, Haroldo, eu não vou perder mais tempo, não. O pessoal já está entrando aqui, todo mundo querendo saber quais serão os desafios do uso de herbicidas em reflorestamento. Haroldo, a palestra é sua, o tema é seu. É com você, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, obrigado pela recepção. Bom dia novamente, né? Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Então, eu tenho esse desafio agora de falar um pouquinho, de ser o primeiro palestrante do evento, né? E falar um pouquinho sobre desafios no uso de herbicidas em reflorestamento. Então, para quem não me conhece, eu sou o Haroldo Machado, eu sou engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Trabalhei com eucalipto no meu doutorado, na minha tese de doutorado. Trabalhei por um período na Monsanto do Brasil, na antiga Monsanto do Brasil. E atualmente eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atuo na área de manejo de plantas daninhas, orientando alunos de graduação, pós-graduação, onde coordeno também um grupo de pesquisa em plantas daninhas e pesticidas no ambiente. E temos trabalhado, então, um pouco com essa área de eucalipto, trabalhado um pouco também com a parte de restauração florestal, com o uso de espécies nativas de Mata Atlântica, sempre no tema de manejo de plantas daninhas. E eu quero agradecer, em especial aqui, a Corteva AgScience pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando um pouco aqui desse tema muito importante dentro da produção florestal. Então, como o Paulo já disse, né, o título da nossa apresentação aqui hoje é Desafios no uso de herbicidas em reflorestamento. O nosso foco maior aqui vai ser no eucalipto, tá? Mas muito do que se fala no eucalipto se aplica também a pinos e outras espécies cultivadas, arbóreas cultivadas. Mas antes de começar no tema especificamente, eu quero convidar vocês, para quem não conhece ainda, eu sou produtor e apresentador de um podcast chamado MIPD 47, não sei se todos vocês têm já o hábito de ouvir o podcast, mas quem não tem, eu faço o convite, né, para iniciar aí essa gostosa mídia, né, que se tem atual aí para a gente trabalhar. Então, esse podcast eu trato exclusivamente sobre manejo de plantas daninhas. Então, MIPD 47 é manejo integrado de plantas daninhas. 47 é uma alusão à nossa universidade, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica no antigo quilômetro 47 da antiga rodovia que ligava Rio de Janeiro a São Paulo. Então, lá no podcast, vocês vão observar, nós temos há mais de 60 episódios já disponíveis com diferentes temas, né, dentro da área de plantas daninhas. Então, nós trabalhamos com culturas específicas e lá tem um podcast específico sobre eucalipto. Nós falamos sobre algumas plantas daninhas específicas e lá tem um episódio específico sobre capim amargoso, sobre buva, sobre pídens. Falamos sobre tecnologia de aplicação, tem aproximadamente 5 ou 6 episódios sobre tecnologia de aplicação. Falamos sobre mistura de herbicidas em tanque, falamos sobre herbicidas pré-emergentes, sobre aplicação aérea, uso de avião, uso de drones, enfim, tem uma gama de assuntos muito importantes lá que fica o convite, então, para vocês. O podcast ele é democrático porque você pode ouvir o podcast fazendo a sua atividade diária, seja no trabalho, seja na academia, seja malhando, caminhando. Então, fica o convite para vocês conhecer um pouco mais desse trabalho que é o podcast. Bom, então, aqui na palestra de hoje, nós vamos falar sobre esses desafios no uso de herbicidas, né? E o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui, quais são esses desafios, sobre a minha ótica, né?
sobre essa visão que eu tenho desses desafios dentro do reflorestamento. Depois a gente vai passar por pontos para a gente entender o que são esses herbicidas, entender as plantas daninhas, entender o ambiente em que os herbicidas e as plantas daninhas vão estar interagindo, falar um pouquinho sobre o posicionamento de herbicidas e as nossas considerações finais, então, sobre o assunto. Então, aqui, quando a gente fala em desafios no uso de herbicidas em reflorestamento, se a gente pudesse resumir, eu resumiria, né, da minha ótica, esses desafios nesses slides. Então, quando a gente fala em herbicida, tá? Então a gente tem que pensar no setor aqui para o eucalipto especificamente, ou pinos, enfim, nós temos que pensar na seletividade desses produtos para a cultura, tá? E pensar, então, na tolerância desses materiais genéticos, então, para as culturas. Então, quando eu falo em seletividade, eu estou me referindo ao produto, e quando eu falo em tolerância, eu estou me referindo à cultura, no caso aqui, o eucalipto. Então, eu preciso que eu preciso conhecer a seletividade do produto que eu estou trabalhando ou a tolerância desse genótipo, né, do material que eu estou trabalhando da minha cultura. Tá? Então, eu tenho que pensar na eficácia e na eficiência desse produto. É óbvio que eu quero um produto que seja eficiente e eficaz, então, em diferentes situações, eu vou ter produtos específicos, né, que vão ser mais ou menos eficientes, então, eu preciso conhecer isso. Então, esse é um desafio, entender a eficiência desses produtos que são utilizados. Tá? Um outro desafio, trabalhar com residual, quando a gente trabalha com herbicidas pré-emergentes em especial. Então, trabalhar esse herbicida da melhor forma possível, trabalhar o solo, né, ver as condições de ambiente que são mais favoráveis para que esse produto tenha um residual desejável. Então, a gente sabe que alguns produtos têm um residual maior, outros produtos têm um residual um pouco menor, mas esse residual ele pode ser perdido em função do manejo, em função do solo, em função da umidade. Então, eu preciso entender. Então, é um desafio trabalhar com herbicidas residuais, trabalhar com herbicidas pré-emergentes. Hoje, um desafio, né, relativamente grande é custo do produto, disponibilidade de produtos, né? Então, também é um desafio dentro da silvicultura. A misturas de herbicidas também é um outro desafio. Hoje a gente tem essa possibilidade de realizar misturas em tanque, mas a gente precisa entender melhor esse comportamento, esses diferentes herbicidas que são colocados em condições de tanque, né? Então, entender isso também para extrair o máximo potencial de cada produto. Então, para posicionar esses produtos de maneira correta, produtos de pré-emergência, mistura em tanque com herbicidas de pós-emergência, herbicidas pós-emergentes, também a mistura em tanque desses produtos, os graminicidas. Então, é preciso a gente entender toda essa relação para realizar um posicionamento correto dessas ferramentas. E, não menos importante, né, que é a tecnologia de aplicação. Tá? Então, não adianta eu ter um produto eficiente, um produto seletivo, a um custo acessível, mas que eu não faço uma aplicação adequada, eu não faço uma aplicação atendendo aos princípios, né? Eu não proporciono uma cobertura adequada do alvo, pensando em tamanho de gota, pensando em volume de cauda. Então, a tecnologia de aplicação também é um desafio muito grande dentro do manejo de plantas daninhas nessas áreas ou na silvicultura. Bom, e aí a gente pode abrir algumas pastas, né, aqui que eu coloco aqui dentro desse sistema. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui momentos de aplicação e tipos de produtos que nós vamos utilizar nesses diferentes momentos. Então, quando eu vou fazer o preparo da área para a implantação da floresta, então existe ali uma opções de produtos que eu posso utilizar. Então, eu tenho que entender esses produtos, entender aquele ambiente que eu vou estar atuando para poder realizar, então, essa aplicação de maneira correta. Então, o preparo da área é o primeiro passo ali dentro do sistema de produção, né? Dentro da implantação da lavoura e do cultivo ali do eucalipto. Depois do preparo da área, nós temos aí o uso dos pré-emergentes, né? Então, são herbicidas pré-emergentes, são aqueles que eu aplico antes da emergência da planta daninha, e nesse caso ele pode ser
antes do plantio da muda, mas o mais recomendado é após o transplantio das mudas do eucalipto. Esses pré-emergentes, eles podem ser seletivos, o que me permite uma aplicação over the top sobre as mudas do eucalipto, ou alguns herbicidas pré-emergentes que não são seletivos, mas eu posso utilizar esses produtos na entrelinha do eucalipto. Então, eu tenho que entender esses produtos para ter um melhor posicionamento ou um posicionamento correto desses produtos dentro do sistema de produção. Depois vem a pastinha dos herbicidas pós-emergentes. Então, são herbicidas que eu aplico, então, após a emergência das plantas daninhas, podendo ser aplicado lá no preparo da área e também são aplicados dentro da floresta. E aí nós temos dois grupos de herbicidas aqui que são importantes a gente entender, que são os herbicidas seletivos, e aí esses herbicidas seletivos, ele me dá uma tranquilidade de utilização, porque se entrar em contato com as plantas do eucalipto, ele não vai causar um dano nessa planta, então isso me dá uma segurança, então eu posso ter uma configuração de aplicação diferente, né? E os herbicidas não seletivos. Esses herbicidas eu preciso ter mais cuidado com a aplicação desse produto, porque se entrar em contato com a planta do eucalipto, pode causar danos severos e irreversíveis. Então, esse entendimento, ele é necessário. E pensando aí nos herbicidas não seletivos, eu ainda tenho que considerar, sendo muito importante, a questão da mobilidade dele, se é um herbicida sistêmico ou de contato. Então, os herbicidas sistêmicos, se ele entrar em contato com alguma parte da planta do eucalipto, ele vai ser absorvido e translocado para toda a planta. Então, ele pode causar danos maiores à cultura. Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade na hora de fazer a regulagem, na hora de fazer a calibração do equipamento e ajustar a aplicação para que esses prejuízos não possam ocorrer. E depois tem a outra pastinha, que é a pastinha aí da pré-colheita, a questão também do controle de brotação, que é um outro gargalo, né, muito grande dentro da silvicultura, né? Então, fazer esse controle pré-colheita, fazer esse controle de brotação são etapas importantes. Então, a pré-colheita, um controle bem executado na pré-colheita pode diminuir o tempo ali entre a colheita e a implantação da nova floresta. Então, isso são ganhos, né, que a gente tem quando a gente faz esse manejo adequado. Bom, então, falando dos herbicidas, né, os herbicidas eles são uma ferramenta muito importante dentro do controle químico de plantas daninhas. Então, a gente já falou que tem herbicidas que são pré-emergentes, pós-emergentes, herbicidas que são de contato, herbicidas que são sistêmicos, e a gente precisa entender esses mecanismos de ação desses herbicidas também. Tá? Então, o mecanismo de ação é aquela primeira via, aquela primeira reação que ocorre ali que o herbicida inibe para que a planta morra. Então, a gente precisa entender isso para ter um manejo mais eficiente, pensando em qualidade de controle, pensando em manejo sustentável, pensando até em resistência de plantas daninhas a herbicidas. Então, entender esses diferentes mecanismos. Então, hoje no setor florestal, nós temos opções, né? Aumentaram as opções de herbicidas, com isso aumentaram as opções de mecanismos de ação, e dentro desses mecanismos de ação, nós ainda temos os grupos químicos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse modo de ação aí, o grupo A, né, que são os herbicidas inibidores da ACCase, tá? Nós temos aqui dois grupos químicos dentro desse mecanismo de ação. Por que é importante eu saber isso? Porque quando eu falo que um herbicida ele é inibidor da ACCase, automaticamente eu já sei que ele é um graminicida, ou seja, esse produto ele vai controlar apenas gramíneas, ele não tem ação sobre dicotiledôneas ou euticotiledôneas. Então, dentro desses graminicidas específicos, por exemplo, nós temos dois grandes grupos químicos ali, né, que a gente chama popularmente dos FOPs e dos DINs. Tá? E os FOPs, nós temos um produto que é muito importante dentro do setor florestal, tá? Que é o aloxifop metílico, né? Um exemplo dele aí pode ser o míssil, né? É um produto exclusivamente para controle de gramíneas dentro do eucalipto, por exemplo, tá? E aí nós temos outros mecanismos de ação. Nós temos, por exemplo, os inibidores de protóx. É um grupo, né? É um mecanismo de ação que tem muitos produtos aqui dentro, tá? E tem diferentes
grupos químicos também dentro desse mecanismo de ação, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui os ésteres de fenílico, nós temos um exemplo muito clássico que é o oxflorfen, né? E dentro desse grupo químico, o oxflorfen um exemplo é o Goal, que é um herbicida muito utilizado em pré-emergência, né? Que tem uma eficiência muito boa, tá? E que pode ser associado, então pode ser aplicado over the top sobre as mudas do eucalipto e tem entregado muito aí dentro da silvicultura. E existem outros produtos, como o saflufenacil, como o carfentrazone, sulfentrazone, são exemplos de produto com esse mecanismo de ação. Temos um outro mecanismo de ação muito importante dentro da silvicultura, que são os inibidores da EPS-PS, né? E aí, dentro desse mecanismo de ação, a gente cita aqui o glifosato, né? O glifosato, então, é um herbicida pós-emergente, não seletivo, de ação total, então muito utilizado dentro da silvicultura, mas que a gente precisa auxiliar esse produto também, tá? No sentido de ter um manejo mais sustentável. Como exemplo do glifosato aqui, a gente pode citar o Glismax Prime, né? Que é um produto também muito utilizado dentro do sistema produtivo. E aí nós temos um outro grupo químico, um outro mecanismo de ação muito importante, tá? Que são as auxinas sintéticas, né? Os mimetizadores de auxinas, que aqui a gente tem alguns produtos importantes, né? O fluroxipir mais o triclopir, que é uma mistura, né? O triclopir butírico, que é um outro produto também muito utilizado aí para controle de brotação, utilizado para controle de plantas no subbosque, né? Então, são produtos que o triclopir, por exemplo, um exemplo é o Sector, né? O fluroxipir metílico mais o triclopir, o Outlier, são produtos aí muito utilizados que têm uma eficiência muito boa dentro desse manejo. Então, entender basicamente as características, né, desses herbicidas, quando a gente fala em características físico-químicas, né, estamos falando aqui de pressão de vapor, importante do ponto de vista da tecnologia de aplicação, são produtos que têm uma pressão de vapor mais elevada, ele tende a ser perdido mais, então a gente tem que ter uma aplicação mais assertiva desse produto, entender o efeito da solubilidade desse produto, né? Então, quando a gente pensa em absorção e translocação, então tem uma diferença. Quando a gente pensa em produtos pré-emergentes, a solubilidade desse produto é muito importante. Tá? Então, produtos que têm baixa solubilidade, eles precisam de uma quantidade de água maior no solo para eles exercerem a ação fitotóxica, né? Então, quando, por exemplo, se tem muita palhada, esses produtos precisam de água para penetrar nessa palhada, tá? Então, a gente precisa entender essas características para posicionar melhor esses produtos. Tá? Então, por outro lado, produtos que têm uma solubilidade muito alta, eles podem sofrer algum efeito negativo, por exemplo, quando são aplicados em condições de chuva, em épocas chuvosas do ano, porque esse produto ele pode descer, ele pode se movimentar no perfil do solo. Óbvio que temos que considerar também outras características, né? Como calcê, matéria orgânica, tipo de argila, mas essas são condições gerais, né, desses produtos. Então, entender o que é esse coeficiente de partição octanol-água, nesse KOW, como que isso vai influenciar na maior ou na menor absorção do herbicida, dos herbicidas pós-emergentes, essa constante dissociação ácida, né? Como que esse herbicida vai ficar mais ou menos disponível ali, que forma que ele vai estar disponível na solução do solo, a meia-vida ou a reatividade desse produto, né? Que vai estar diretamente relacionada ao residual, né? Qual o tempo que esse produto ele vai ficar ativo no solo, exercendo um controle efetivo das plantas daninhas. Então, esse conhecimento dos herbicidas é muito importante. Mas é preciso também entender as plantas daninhas, né? Essas espécies são os meus alvos, né? Eu quero controlar essas espécies. Então, a gente está falando de eucalipto, pinos, nós estamos falando de silvicultura presente em diferentes biomas do Brasil. Então, nos diferentes biomas, nós temos diferentes espécies de plantas daninhas. E cada espécie com a sua característica, né? Com característica de arquitetura, com característica de superfície de folha,
com características de crescimento, cresce mais rápido, cresce mais baixo, cresce menos, né, numa velocidade menor. Então, a gente precisa entender essas plantas daninhas. Algumas são de mais difícil controle, são tolerantes a herbicidas, outras não são tolerantes. Então, esse entendimento, ele é fundamental para o posicionamento correto de produto, para o acerto de dose de produto e para o momento correto da aplicação desses produtos. Então, é preciso a gente entender essas características, né? Se eu quero controlar o eucalipto, por exemplo, na brotação, eu preciso entender e saber qual é a espécie, qual é o clone, porque tem uma variabilidade de tolerância para esses diferentes materiais. Se eu estou pensando no controle de plantas daninhas, eu tenho que saber qual é a espécie que eu estou trabalhando. É, por exemplo, a conisa, a buva, né? Essa é uma das principais espécies hoje de plantas daninhas na área agrícola, ou é a Digitaria insularis, que é o capim amargoso, que tem infestado muitas áreas de eucalipto Brasil afora, né? Então, quais produtos usar nessas diferentes situações? Então, nós temos produtos específicos, né, para utilização nesses diferentes momentos, mas nós temos que entender essa planta, entender a suscetibilidade dela, né, entender a composição química e física da folha, porque isso vai interferir na deposição daquela gota que a gente vai aplicar, né, através do equipamento, com aquela ponta de pulverização. Então, são fatores fundamentais para entendimento do comportamento desses produtos. Entender também como que esses produtos eles vão se comportar no solo, né? Então, principalmente os herbicidas pré-emergentes. Quando a gente fala em herbicidas pré-emergentes, nós queremos controlar a planta daninha, ou atuar, que o herbicida atue naquele banco de semente, mas nós vamos aplicar esses herbicidas no solo. Então, tem que ter uma interação, eu tenho que entender esse comportamento. Quando eu falo em comportamento, eu estou falando de como esse herbicida ele vai agir em resposta a esse ambiente. Então, como que o solo vai influenciar na eficiência desse produto? É um solo mais arenoso? É um solo mais argiloso? É um solo com mais matéria orgânica, com menos matéria orgânica? Tem palhada? Tem cobertura nesse solo? Tá? Então, o herbicida, se ele tivesse uma ação ideal, qual seria essa ação ideal? Eu aplico esse produto no solo, ele agiria por um determinado período de tempo, desapareceria sem deixar vestígios, né? Mas a gente sabe que não existe esse herbicida ideal. Então, ele vai ter um residual maior ou vai ter um residual menor em função do ambiente em que ele vai estar inserido. Então, esse comportamento do produto, do herbicida, ele é uma função da estrutura química do produto e do próprio ambiente que ele está inserido. E óbvio que o entendimento disso vai ser fundamental, porque isso vai ter implicações de manejo, né? Então, em determinadas situações, eu vou ter que preferir determinados herbicidas ou herbicidas que possuem alguma característica específica. Em outros momentos, outros produtos já têm uma eficiência maior, então eu tenho que priorizar isso. Então, entender esse comportamento desse produto no solo, no ambiente, é fundamental. Em especial, esses herbicidas pré-emergentes que são muito utilizados na silvicultura. Tá? Pensando, então, nesse manejo integrado, nesse desafio, né, do uso de herbicidas, pensando também na resistência de plantas daninhas a herbicida. Então, a resistência hoje é uma realidade, tá? No setor agrícola. O Brasil ele passa, né, por diversos problemas aí, em função de algumas espécies de difícil controle. Trouxe aqui, só para exemplificar para vocês, a buva, né? Esse material aqui, essa espécie, esse biótipo em específico, né, apresenta resistência aí a herbicidas de 5 mecanismos de ação diferentes. Então, isso é um problema muito sério do ponto de vista de manejo. Então, nós temos que entender esses herbicidas que a gente está trabalhando, entender os ambientes que a gente está trabalhando, entender as plantas daninhas, para evitar que esse tipo de problema ele possa chegar aqui na silvicultura e possa causar mais transtorno do que já existe. Então, a gente tem no mundo, né, uma curva bem acentuada de surgimento de biótipos de plantas com resistência a herbicidas, tá? E quando a gente pega, então, por exemplo, esse gráfico do meio, né, o que chama a atenção para a gente, essa linha azul aqui, né, embaixo,
que são os herbicidas, né, ou, na verdade, o glifosato, herbicida inibidor da EPS-TS, tem aumentado muito nos últimos anos, bióticos de plantas daninhas resistentes a esse herbicida. E é o principal herbicida utilizado na silvicultura. Então, nós temos que pensar no manejo racional, no manejo correto, para evitar esse tipo de problema, né, que ele, eu não vou dizer que ele não chegue, né, mas que ele não chegue de uma maneira tão forte, tão incisiva dentro da silvicultura. Pensando aqui, só no gráfico da direita, nós podemos observar aqui, né, biótipos hoje com resistência a 2 mecanismos de ação, né, de herbicidas, biótipos com resistência a 3, 4, 5, 6 mecanismos de ação. Então, são coisas sérias, né, que a gente tem que evitar esse problema dentro da silvicultura. E eu trouxe aqui a buva, né, só para mostrar para vocês duas situações, né, uma buva resistente e uma buva tolerante a esses herbicidas, tá? Em que a planta resistente, ela apresenta um mecanismo bem interessante. Quando você aplica o produto, rapidamente ela necrosa os seus tecidos, né? A gente chama aqui, em alguns termos, de rápida resposta fisiológica. Vocês podem ouvir um termo também de rápida necrose. A gente está entendendo isso melhor, né, essa questão de terminologia, porque são coisas diferentes. E essa buva resistente, quando a gente aplica o produto, né, aqui no caso uma auxina, rapidamente ela apresenta necrose, a gente acha que essa planta está controlada, mas dias depois ela emite a brotação novamente e continua a se desenvolver. Enquanto a buva é sensível, ela, no primeiro momento, ela não apresenta sintomas de intoxicação, mas, ao passar do tempo, ela é controlada. Então, é uma coisa bem interessante aqui, esse mecanismo, né, que a planta apresenta de resistência ao herbicida. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que observar, quando a gente fala em aplicação, né, na verdade, aqui, tecnologia de aplicação. Quando a gente pensa em herbicida, a gente tem que pensar em tecnologia de aplicação. Tá? Então, a tecnologia de aplicação para herbicidas em eucalipto, nós temos que pensar se é em área total, nós temos que pensar se é jato dirigido, como eu falei com vocês, então nós temos que pensar nos produtos se são de contato, se são sistêmicos, se são seletivos, não seletivos, porque isso vai implicar na tecnologia de aplicação. Eu preciso pensar em adequar o equipamento, seja o Costal, seja a Conceição, né, para aplicar esses produtos de maneira correta. Eu tenho que pensar em volume de calda, eu tenho que pensar em distribuição dessas gotas. Tá? Então, o equipamento ele precisa produzir gotas. Na verdade, a função do pulverizador é fragmentar uma calda, gerar gotas e distribuir essa gota no alvo. Então, se é um herbicida seletivo, eu me preocupo menos com o contato desse herbicida com o eucalipto. Então, é uma regulagem, é uma adequação que eu faço ao equipamento. Se o produto ele é não seletivo, e principalmente se ele é um herbicida sistêmico, eu preciso ter dar uma outra importância a essa tecnologia de aplicação. O fato é que eu preciso realmente cobrir muito bem o alvo com esses produtos, né, regulando esse equipamento de maneira correta, para eu ter o máximo de eficiência desse produto. Então, reduzir sempre deriva e aumentar sempre cobertura de alvo. Cobertura do alvo é isso, pessoal, é eu colocar essas gotas que foram produzidas pelo pulverizador na superfície do meu alvo. Pode ser que o alvo seja a planta daninha, pode ser que o alvo seja um solo. Tá? Independente de qual for esse alvo, eu tenho tecnologias adequadas para cada situação, pensando em cobertura desse alvo, pensando em volume de calda, pensando em fator de espalhamento. Então, por exemplo, quando eu estou aplicando herbicidas inibidores das CCAs, que eu falei com vocês, os graminicidas, é fundamental eu colocar ali um óleo mineral, eu tenho que colocar alguma coisa que vai favorecer a absorção desse produto pela folha. Tá? Então, quando eu falei lá atrás do glifosato, né, então são diferentes sais de glifosato. Esses diferentes sais de glifosato, eles apresentam características também importantes.
uns serão mais absorvidos ou absorvidos mais rápido, outros sais serão absorvidos de maneira mais lenta. Então, eu preciso conhecer qual é o sal de glifosato que eu estou aplicando, tá? Para ter essa tecnologia de aplicação mais eficiente ali dentro do meu sistema, tá? Trouxe aqui para vocês só uma linha do tempo, né, resumida, sobre as possibilidades de herbicidas dentro da silvicultura, né? Então, até pouco tempo atrás, tinham poucos produtos disponíveis, né, dentro para controle das plantas daninhas, e aí nos últimos anos a gente já observa uma quantidade elevada, né, de produtos. Basicamente se tinha só glifosato, hoje a gente já tem aí muitas outras opções, tá? Oxflorfen, imazapina, sulfentrazone, né? O carfentrazone, oxafrutole, glufosinato de amônio, enfim. Hoje nós temos muitas opções para serem utilizadas. Agora, nós temos que realmente entender cada opção dessa e qual é a melhor situação para esses produtos, qual é a melhor condição para eu usar o produto A, o produto B ou o produto C. Então, o desafio hoje esse posicionamento de produto, né? Saber qual é o produto mais indicado para cada situação. E hoje nós temos uma outra opção muito importante dentro da silvicultura também, né? Quando se pensa em uso de herbicida, que é a possibilidade de misturas de herbicidas em tanque. Então, nós temos que entender essas misturas, tá? Não é qualquer produto que eu possa fazer essa mistura em tanque, porque dependendo do produto, né? Se eu misturar uma CCase com uma auxina, por exemplo, isso vai dar um efeito antagônico, e esse efeito antagônico vai implicar em não controle das plantas daninhas. Então, eu tenho que pensar sempre nas misturas do ponto de vista de efeitos sinérgicos ou efeitos aditivos. Então, e eu chamo a atenção para um outro ponto, né? Porque a gente sempre pensa no efeito sinérgico, mas às vezes esse efeito sinérgico ele pode causar também uma alteração de tolerância da minha espécie cultivada. Então, a gente tem que considerar isso também, porque essa mistura pode me dar um efeito sinérgico, tá? Controlar um espectro maior de plantas daninhas, porém, isso pode causar algum efeito também na cultura de interesse. Então, a gente precisa trabalhar essas misturas de uma maneira bem correta, bem cuidadosa, para ter o máximo efeito de controle de plantas daninhas e o mínimo de impacto na cultura. Eu trouxe aqui para vocês só um compilado, né, de alguns dos principais produtos utilizados aí na silvicultura, tá? Aqui são os pré-emergentes, tá? Então, o importante que vocês saibam é entender essas informações que estão nesse produto, do ponto de vista de entender do mecanismo de ação, entender de formulação, solubilidade, do KOW, aquelas características que eu falei com vocês aqui anteriormente, do KOC, né, que é o coeficiente de sorção desse produto, entender da meia-vida, né, para ver qual é o potencial aí de residual desse produto no solo, tá? Então, essas informações, elas são importantes. Como o nosso tempo aqui é muito curto, a gente não consegue destrinchar um pouco mais sobre todas essas características, mas vale a pena a gente chamar a atenção de vocês, que são características importantes aí dentro do manejo das plantas daninhas. E aqui uma tabela com os principais, né, herbicidas disponíveis em pós-emergência para serem utilizados na silvicultura, tá? Então, nós temos aí uma gama de produtos bem interessantes, tá? Também o correto posicionamento desses produtos se faz necessário para que o controle de plantas daninhas tenha êxito, então, dentro da silvicultura. Ô Paulo, você só me fala quanto tempo eu tenho, fiquei às cegas aqui, eu estou navegando às cegas, Paulo. Sim, nós já estamos no limite já. Perfeito. Estou terminando então, Paulo. Obrigado. Então, só para adiantando aqui, então, já faço as minhas considerações finais, tá? Então, nós temos que pensar, assim, nesses posicionamentos desses produtos. Vocês viram, nós temos muitos produtos. Hoje, então, o problema não é falta de produto. Hoje,
se eu posso chamar de problema, né? Mas é o posicionamento desses produtos. Novos produtos estão vindo aí para a silvicultura, tá? Então, hoje a gente tem que trabalhar muito bem esse posicionamento, conhecer essas características físico-químicas desses produtos, conhecer as características físicas e químicas do solo, do ambiente em que esses produtos vão ser aplicados, tá? Para se fazer, então, o correto posicionamento, tá? Entender essa questão da importância da rotação de produtos, de misturas dos produtos em tanque, para poder melhorar o espectro de controle, e também a parte da tecnologia de aplicação, tá? Aumentar a eficiência, aumentar a qualidade da aplicação desses produtos de uma maneira bem segura e bem correta no campo. Então, essas seriam as minhas considerações finais. E antes de terminar, eu só quero fazer um convite para vocês também. Agora, do dia 22 ao dia 24 de novembro, vai acontecer o segundo WITCOM, que é um evento online sobre controle de plantas daninhas. É um evento promovido pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, tá? Quem tiver interesse sobre o evento, acesse o site www.witcom.com.br. Um evento totalmente online também. Lá também nós vamos ter um painel, uma palestra exclusiva sobre manejo de plantas daninhas em eucalipto. E eu deixo o convite aí para vocês, tá? E é isso. Paulo. Obrigado, Haroldo. Obrigado pela sua palestra. Muito boa, bastante informações. O pessoal já está começando a fazer perguntas aqui. Eu queria agradecer. Já pode parar de compartilhar a sua tela para a gente começar a nossa parte de perguntas e respostas aqui. E eu vou dizer que nós temos gente do Brasil inteiro aqui, o Cleuto Pinheiro, lá de Belém do Pará, o Antônio está falando de Amparo, mas temos aqui onde é que eu vi agora há pouco? Ah, está aqui, ó. O Pedro Bota está lá da Argentina, falando do nosso evento internacional. Daqui a pouco começam a aparecer os amigos nossos também do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, sempre conosco em todos os eventos. Bom, e para a gente não perder mais tempo, Haroldo, a Vitória Stephanie Freitas Silva já está perguntando aqui. Para cada tipo de solo é aplicada uma quantidade e tipo de herbicidas diferentes? Sim, Vitória, boa pergunta. Então, nós temos que considerar, sim, o tipo de solo, né, para se realizar a recomendação desse produto. Não necessariamente eu preciso mudar o produto em função do tipo de solo, mas eu preciso, sim, adequar a dose desses produtos. Tá? Então, eu tenho que me preocupar, sim, com esse posicionamento, tá, Vitória? Ela já aproveita e já complementa aqui. Como saber a quantidade ideal para a aplicação desses herbicidas? Como é que faz essa conta? Então, bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar são os rótulos desses produtos. Ali dentro já tem uma indicação de dose daquele produto. Então, você só pode trabalhar com doses dentro daquele range que tem ali dentro da bula, tá? Então, dentro daquele range de bula, nós temos que entender qual é o tipo do solo. Então, determinados produtos, solos argilosos, eu preciso de uma dose maior, solos arenosos, dose menor, e aí entender se esse solo ele tem mais água disponível, se ele tem menos água disponível, tá? Para adequar essa dose. Então, essa dose a gente fala que a gente vai aprendendo, né? Que vocês vão aprendendo isso no campo. Lembrando, tem um range de dose de bula, e dentro desse range de dose de bula, nós temos que conhecer o solo, conhecer se tem mais matéria orgânica, menos, se é um solo mais argiloso ou mais arenoso. E aí a gente trabalha, então, essas doses ali dentro. Bom, está aqui a Thais Lopes da Cortella. Excelente palestra, Haroldo. O Bruno Oliveira, muito bom. Eduarda Jansão Costa, parabéns, Haroldo. O Jonervino Rodrigues está falando lá de Palmas do Paraná. E eu queria fazer uma pergunta para você seguinte. Você falou agora sobre deriva, questão de aplicação. A gente está vendo agora novas tecnologias de drone, aplicação de máquinas e até com aplicação de sensores, né? Que ele só aplica o herbicida onde é que tem a planta. O que muda, né, na história toda de aplicação, quando você passa para a aplicação de novas tecnologias como essa, a laser? Paulo, boa pergunta, né? Então, é a realidade do momento, né? Eu faço até um convite novamente. Nós temos lá um episódio do podcast que a gente falou exclusivamente sobre a aplicação de uso de drone.
tá? Com o pessoal da SC Agro, e um episódio exclusivamente também sobre o que a gente conversou com o pessoal da Smart Tech, né, da Smart Sense, sobre o uso dessa tecnologia de identificação de plantas daninhas e aplicação localizada. Ô Paulo, o conceito, ele não muda, né? Nós precisamos cuidar com tamanho de gotas, principalmente pensando na deriva, que foi a sua pergunta, né? Você quer deriva. Então, o conceito não muda. Nós precisamos adequar ponto de pulverização. Obviamente, para cada situação dessa, eu vou ter pontos de pulverizações ideais, né? Seja para o drone, seja para o autopropelido ali equipado com sistema de identificação de plantas daninhas, tá? Então, eu tenho que pensar na ponta de pulverização, pensar na velocidade de deslocamento desse equipamento, né? Seja o drone, seja o avião, seja o autopropelido, tá? Pensar na pressão de trabalho, tá? Então, o conceito ele não muda, muda a tecnologia de como eu vou aplicar, do equipamento de aplicação, Paulo. Mas o conceito da deriva continua, o conceito do tamanho de gota continua, o conceito da velocidade, né, de operação, o conceito da formulação do produto específico para essa situação também, ele continua, Paulo. E assim, são coisas novas, né, que estão surgindo e que a gente realmente precisa entender isso mais, e tem muita gente boa trabalhando e isso vai sendo aperfeiçoado aí ao longo do tempo, Paulo. Eu fico perguntando porque a gente fica imaginando o drone, né? O drone jogando vento para baixo, se aquilo não espalha mais o produto. O que acontece? Ele cai do mesmo jeito que se estivesse apresentando, aplicando por como é que fala? Uma bomba normal, como é que chama? Como é que é? Um costal? Postal, alguma coisa assim? Não, Paulo, tem algumas diferenças, mas o próprio equipamento ele já é projetado para que esse efeito, por exemplo, no avião, o efeito de vórtex, né, não cause problema na distribuição dessas gotas. Então, o drone também é até uma característica importante que a gente fala do drone, que a própria movimentação das hélices ali do drone faz com que esse produto seja depositado de uma maneira melhor sobre a superfície do alvo. É uma das vantagens ali do drone, né? Essa melhor deposição desse produto na superfície do alvo, tá, Paulo? Então, assim, essa questão da deriva com drones já muda tudo, né? Já muda. Temos que trabalhar mais, né, Paulo? Mas eu não me preocupo muito, porque tem as pontas de pulverização também que são adequadas, né? A própria formulação dos produtos também para aplicação com aérea, de forma geral, né? São produtos específicos, né, para esse fim, tá? Então, assim, eu vejo uma opção hoje, né, o drone sendo uma ferramenta muito importante que vai ganhar mercado aí dentro da silvicultura também, viu, Paulo? Vamos lá, então, mas aqui o Eleandro José Bruno está falando lá de Campos 2, vizinhos, o Fernando Varley, parabéns, Haroldo, show, Cássia Carneiro, da Universidade Federal de Viçosa, minha amiga, bom dia a todos, a Camila dos Santos, parabéns, Haroldo, e o Bernardo Kizermansky, da Timberforce de Guaíba, no Rio Grande do Sul, pergunta, com as novas tecnologias de aplicação, alguns herbicidas não têm técnica de aplicação aérea e sim terrestre, aplicamos com drones, e vemos que tem mesmo conceito, até melhorando as aplicações, é isso? Né? Exatamente, Paulo, exatamente. Então, assim, lembrando, né, que os produtos para aplicação aérea, seja avião, seja drone, ali, tem que ter o registro para esse fim, né? Então, esse é o primeiro passo. A questão do uso de drone, né, recentemente, esse ano agora, foi sancionada uma regulamentação para aplicação de drone, né, para uso de drones na agricultura, na silvicultura também. Então, tem uma série de normas ali que precisam ser atendidas, né, em termos vamos chamar aqui de piloto, do tamanho do drone e as necessidades de liberação, né, de demandas que precisam ter para voar um drone, se for acima de 25 quilos, para decolagem. Então, agora está normatizado isso, né? Então, as coisas estão evoluindo, estão caminhando bem. E sim, a gente ainda precisa entender mais. Tem muitos gargalos ainda que precisam ser vencidos, mas eu vejo como uma técnica, uma tecnologia muito boa. A gente tem alguns trabalhos aí também com o uso de drone, Paulo, na restauração florestal, tá? Fazendo aplicação de pré-emergentes em pequenas áreas, né, na restauração
com espécies arbóreas nativas de Mata Atlântica, e com uma eficiência muito boa, com alguns dados bem interessantes sobre isso. Bom, obrigado, Haroldo. Está aqui o Reginaldo Medeiros, bom dia, está falando lá de Cáceres, Mato Grosso. O Daniel Lima está de Sinop, também do Mato Grosso. A Jéssica Lamara Pereira está falando de Padre Carvalho, Minas Gerais. Todo mundo entrando aqui, aos poucos, o pessoal chegando e já participando. Eu vou pedir para você, Haroldo, assim que a gente acabar aqui agora, vamos já terminando aqui, você entrar no chat e colocar o link daquele evento que você acabou de anunciar agora. É bom que fique registrado aqui no chat para as pessoas copiarem e poderem copiar o link ali. Muito obrigado pela sua apresentação, Haroldo. Prazer em tê-lo aqui no nosso primeiro dia, abrindo esse grande congresso, que vai até sexta-feira, com 25 palestras inéditas, 25 palestrantes. Muito obrigado pela sua apresentação, suas considerações finais. Ô, Paulo, eu que agradeço a você, né? Te parabenizo pela iniciativa do evento. Eu sempre acompanho, né, as outras edições também. Então, é realmente um evento muito importante, um evento ímpar, né, que tem alcançado um sucesso muito grande. Então, te agradeço, te parabenizo aí pelo evento e também agradecer a Corteva, né, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Tá? É isso. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Obrigado, você falou em Corteva. Então, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Você só está assistindo esse congresso gratuitamente aí na sua casa, no seu celular, onde você estiver, graças à parceria da Ponce, da Mirex S, da Corteva, da Cerf, da Bayer, da Correia Neto, da Inovatec, Cerebolgen, Compitec, Atamex, Envimate, Arbogen e Dinago. Muito obrigado a todos vocês, nossos parceiros e patrocinadores que estão trazendo esse evento para você. Vamos fazer o seguinte, nosso próximo palestrante já está na linha. Nosso diretor Guilherme, por favor, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.